Olá, está começando mais um Fatos Históricos e hoje iremos falar sobre um dos maiores e mais fortes acontecimentos da história, o nazismo. Mas antes, gostaria de pedir a você que deixasse o seu like e se inscrevesse no canal. E ativasse também as suas notificações. Assim, quando a gente lançar um vídeo novo, você vai ter ele em primeira mão. Agora, chega de enrolação e vamos para o vídeo. Para falar sobre o nazismo, temos que viajar até a Alemanha, em 1918. Ano esse que fica marcado como o ano do fim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial termina em 11 de novembro de 1918, com uma Alemanha derrotada e enfraquecida. Após essa derrota e a de seus aliados, foi realizado no Palácio de Versalhes, na França, de janeiro de 1919 a janeiro de 1920, uma série de conferências com 27 nações vencedoras do conflito, lideradas por representantes de Estados Unidos, Inglaterra e França. Essas reuniões ficaram conhecidas como Conferência de Paz de Versalhes. Durante a conferência, foi criado o Tratado de Versalhes. Concluído em 28 de junho de 1919, esse documento definiu os termos finais de paz com a Alemanha, pondo fim oficialmente à Primeira Guerra. Uma das cláusulas do tratado, a chamada Cláusula de Culpa, determinou que a Alemanha era a principal responsável pelo conflito. Isso fez com que alemães sofressem duras imposições. O Tratado de Versalhes estipulava que a Alemanha deveria restituir a região da Alsácia-Lorena à França, ceder outras regiões à Bélgica, Dinamarca e Polônia, pagar uma enorme indenização aos países vencedores, entregar quase todos seus navios mercantes à França, Inglaterra e Bélgica e reduzir o poderio militar de seus exércitos, sendo proibida de constituir aviação militar. A derrota causou a abdicação do Kaiser Guilherme II em novembro de 1918 e o fim do Segundo Reich, o Império Alemão. O nazismo, também conhecido como Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, surgiu na Alemanha em 1920, em meio à grande crise política e econômica, através de um movimento de extrema-direita. O movimento político-social se tornou notório em diversos quadros políticos da Alemanha, até assumir o poder em 1933, quando Adolf Hitler se tornou chanceler da Alemanha. O nazismo foi classificado por diversos historiadores e estudiosos como um movimento de extrema-direita, e até os dias de hoje ele é considerado um movimento de extrema-direita, já que ele recebeu um alto financiamento e total apoio militar. A ideologia que rege o nazismo foi a grande responsável pelo extermínio de 6 milhões de judeus durante o Holocausto. Além dos judeus, outras minorias para a época e região, como negros, ciganos e homossexuais, também foram perseguidas e aprisionadas em campos de concentração. A forte crise econômica no pós-guerra e as duras imposições do Tratado de Versalhes fortaleceram um discurso nacionalista e extremista que era difundido em certas parcelas da então fragilizada sociedade alemã. Os nazistas assumem o poder em 1933, quando Hitler foi nomeado primeiro-ministro da Alemanha. Hitler, por sua vez, impôs uma série de mudanças no país, recuperando parte da economia e implantando uma ditadura totalitária que perseguia seus opositores, com base nos seguintes princípios: o antibolchevismo, antiliberalismo, antissemitismo, militarismo e exaltação da guerra, entre outros. Com o passar do tempo, a Alemanha já tinha restaurado sua economia e seu poder bélico e militar. Agora,
sob o comando de Hitler, a Alemanha caminhava para sua expansão territorial. O que isso resultou? Resultou em nada mais, nada menos que o início da Segunda Guerra Mundial, iniciada em 1º de setembro de 1939, quando o exército alemão invadiu a Polônia em busca da expansão territorial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais, que envolveu mais de 45 países e perdurou por anos, até o seu fim, em 2 de setembro de 1945. Com o fim da guerra, temos novamente uma Alemanha derrotada e destruída, e o mundo inteiro chocado com o horror do Holocausto, genocídio responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Os campos de concentração nazista. Os campos de concentração eram utilizados para receber todas as pessoas consideradas opositoras ao regime nazista e inferiores do ponto de vista racial da ideologia nazista. Os campos de concentração eram um lugar de trabalho escravo, tortura e execução. O método de execução mais comum nos campos de concentração era por meio das famosas câmaras de gás nazistas. As pessoas eram levadas até as câmaras depois de um dia de trabalho, com a promessa de tomarem um banho. Quando entravam, eram trancadas e expostas ao gás Zyklon B, um pesticida que em contato com o ar se torna um gás mortal. Essa prática foi responsável pela morte de milhões de pessoas, em sua maioria judeus. Muitos prisioneiros também foram executados por fuzilamento. A raça ariana. No século XIX, o diplomata e escritor francês Comte de Gobineau propôs um conceito de raça ariana, defendendo a superioridade dos brancos sobre os negros, amarelos e semitas. Esse conceito dizia que a raça ariana supostamente seria a linhagem mais pura dos seres humanos, constituída apenas por indivíduos altos, fortes, claros e supostamente mais inteligentes, sendo assim uma raça superior às demais. Para o conde de Gobineau, os arianos eram os povos nórdicos e germânicos, que representavam o ápice da civilização humana. Essa ideia ganha mais força na Alemanha do século XX, com o Partido Nazista e seu líder, Adolf Hitler, servindo de base para a política de extermínio de milhões de judeus e de outros povos não arianos. O fim de Hitler e dos nazistas. Após os soldados soviéticos atacarem Berlim, eles estavam determinados a buscarem vingança após anos de guerra e todo o sofrimento causado pelos alemães. É aí então que começa um violento frenesi de assassinatos e estupro contra civis alemãs, que chocou os próprios aliados. Toda a violência soviética levou milhares de berlinenses a cometerem suicídio para não serem vítimas também. Em 30 de abril, os soviéticos invadiram e conquistaram o parlamento. Algumas horas depois, Hitler comete suicídio junto de sua esposa. Agora, sem seu líder e enfraquecida, a Alemanha não tem como lutar e entrega sua rendição oficial em 2 de maio de 1945. Outros documentos oficializando a rendição nazista são assinados no dia 7 de maio e o outro no dia seguinte, 8 de maio, pelo chefe de Estado Alfred Jodl. E nesse dia, o presidente da Alemanha, Karl Dönitz, anunciou a rendição do país. Referências na cultura pop. Talvez, depois de assistir esse vídeo, você fique curioso e queira saber um pouco mais sobre essa história. Então, vai aí algumas sugestões de filmes e séries que você pode estar assistindo para tirar a sua curiosidade. A Menina que Roubava Livros, de 2013.
Bastardos Inglórios, de 2009, interpretado por Brad Pitt e Christopher Waltz, e dirigido por Quentin Tarantino. A Lista de Schindler, de 1993. O Menino do Pijama Listrado, de 2008. Operação Valkyria, de 2008, interpretado por Tom Cruise. Jojo Rabbit, de 2019. E a série Hunters, do Amazon Prime. Cercado de ambição, guerras, tragédias e muitas mortes. Assim foi o nazismo, um dos acontecimentos mais fortes e tristes da história da humanidade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E claro, se inscreva no canal e ative as suas notificações. E se você quiser mais vídeos como esse, deixem sugestões aqui nos comentários. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.